Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 19º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo nosso formato, separe um momento tranquilo, longe de distrações, e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare seu coração, pois Ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 19. Provações e integridade. Leituras do dia. Gênesis 38 a 39. Mateus 19. Neemias 9. Leitura de Gênesis 38. Por aquele tempo, desceu Judá de entre seus irmãos e foi à casa de um adulamita, chamado Ira. Viu ali Judá a filha de um cananeu, chamado Suá, e tomou-a por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Onã. Deu ainda à luz mais um filho e chamou-lhe Selá. Ela estava em Quezibe quando lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau perante o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Sabia Onã que a descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porque dizia, para que não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passaram-se muitos dias, e morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Consolado Judá, subiu a Tímina, aos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Deram aviso a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com um véu, envolveu-se e se assentou à entrada de Enaim, que está no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Desviou-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para que possuas a mim? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela tornou: Dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? Respondeu ela: O teu selo, o teu cordão e o cajado que tens na mão. Ele lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de si o véu e vestiu as vestes da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo, o adulamita, para receber o penhor das mãos da mulher, porém ele não a achou. Perguntou então aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? Responderam: Aqui não esteve prostituta alguma. Tornou a Judá e disse: Não a achei, e também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então Judá disse: Fique ela com o penhor, para que não sejamos afrontados. Eis que enviei este cabrito e tu não a achaste. Passados quase 3 meses, deram aviso a Judá: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e eis que está grávida da prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora e seja queimada. Quando a tiravam, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece, peço-te, de quem são este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais a possuiu.
Sucedeu que, ao tempo de dar à luz, eis gêmeos em seu ventre. Enquanto dava à luz, um pôs fora a mão, e a parteira, tomando-a, atou-lhe na mão um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tens rompido? Sobre ti seja a ruptura. E chamaram-lhe Perez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e chamaram-lhe Zera. Leitura de Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos, e tornou-se seu servo pessoal, e ele o pôs por administrador da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs como administrador da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que com ele nada sabia, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de semblante. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Meu senhor não me sabe do que há em casa, porque tudo o que tem me passou às mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falava ela a José todos os dias. Ele, porém, não a atendia, para se deitar com ela ou estar com ela. Aconteceu que, entrando ele certo dia em casa para fazer o seu serviço, e não estando ali nenhum dos de casa, ela o pegou pela sua capa, dizendo: Deita-te comigo. Ele, porém, largando a capa nas mãos dela, fugiu e saiu para fora. Vendo ela que lhe deixara a capa nas mãos e fugira para fora, chamou aos de casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos um homem hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou junto a mim a sua capa, fugiu e saiu para fora. E deixou a capa junto a si, até que seu senhor chegou à casa. Então ela lhe falou segundo as mesmas palavras, dizendo: Entrou a mim o servo hebreu que nos trouxestes para me insultar. Logo que eu levantei a voz e gritei, deixou junto a mim a sua capa e fugiu para fora. Ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, que lhe dizia: Conforme estas palavras me fez teu servo, acendeu-se-lhe a ira. O Senhor de José o tomou e o pôs no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia com cuidado tudo o que se fazia ali. O carcereiro mor não cuidava de coisa alguma que estava na mão de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Leitura de Mateus 19. Tendo Jesus concluído estes discursos, partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no numerosas multidões, e ele curou ali os seus enfermos. Aproximaram-se dele alguns fariseus e o experimentaram, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos pelos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, impondo-lhes as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe disse: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Leitura de Neemias 9. Aos 24 dias deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Levantaram-se sobre os degraus dos levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então disseram os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petalias: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendigam o teu glorioso nome que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há, e tu os conservas a todos,
e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dar a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dá-la à sua descendência, e cumpriste as tuas palavras, porque és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E operaste sinais e prodígios contra Faraó, contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque sabias que arrogantemente os trataram, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar diante deles, de maneira que passaram pelo meio do mar em seco. E aos que os perseguiam lançaste nas profundezas, como pedra nas águas impetuosas. Com uma coluna de nuvem os guiaste de dia, e com uma coluna de fogo de noite, para lhes alumiares o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhes prescreveste mandamentos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo. Deste-lhes pão do céu por sua fome, e da rocha fizeste sair água por sua sede, e lhes ordenaste que entrassem para possuir a terra que com mão levantada tinhas jurado dar-lhes. Eles, porém, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram obedecer e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeras com eles. Antes endureceram a cerviz e, na sua rebelião, levantaram um chefe para voltarem à sua servidão no Egito. Porém, tu és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, e não os abandonaste. Mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, e nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiares o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste do teu bom espírito para os instruir. O teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste para a sua sede. 40 anos os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Deste-lhes reinos e povos que lhes repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra que disseste a seus pais que nela entrariam para possuí-la para possuírem. Os filhos entraram e possuíram a terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também seus reis, e os povos da terra, para que fizessem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhedos e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, fartaram-se, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Contudo, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Cometeram grandes blasfêmias. Por isso os entregaste nas mãos de seus adversários, que os angustiaram. Na tua angústia clamaram a ti, e tu dos céus os ouviste. E segundo a multidão das tuas misericórdias, lhes deste libertadores que os livraram da mão de seus adversários. Mas, tendo alcançado descanso, tornaram a fazer o mal perante ti. Por isso os deixaste nas mãos de seus inimigos, de modo que estes dominaram sobre eles. Quando, porém, tornavam a clamar a ti, tu os ouvias dos céus, e os livravas segundo a tua misericórdia muitas vezes. Protestaste contra eles para os fazeres voltar à tua lei. Eles, porém, se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram os ombros, endureceram a cerviz,
e não quiseram ouvir. Todavia, por muitos anos lhes tem sido longânimo, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Todavia, eles não quiseram ouvir, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo, e nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não te sejam poucas todas as aflições que têm alcançado a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque fielmente tens procedido, mas nós temos agido impiamente. Também nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes e nossos pais não guardaram a tua lei, e nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos com que testificaste contra eles. Porque eles, no seu reino, na muita abundância dos bens que lhes deste, e na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, e não se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e quanto à terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa de nossos pecados. Também dominam sobre os nossos corpos, e sobre o nosso gado segundo a sua vontade, e estamos em grande angústia. E por tudo isso firmamos um concerto, e o escrevemos, e selam-no nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Leitura de pontos principais. Gênesis 38. O relato de Judá e Tamar revela falhas morais graves e a engenhosidade humana, mas também mostra como Deus, de forma soberana, preserva a linhagem de Judá, da qual virá o Messias, apesar do pecado. Gênesis 39. A integridade inabalável de José, que resiste à tentação por temor a Deus, resulta em sua prisão injusta, mas a presença e o favor do Senhor permanecem com ele, transformando cada circunstância em sucesso. Mateus 19. Jesus ensina sobre a santidade do matrimônio, a recepção das crianças e o perigo das riquezas, ilustrado pelo jovem rico, enfatizando que a salvação e a vida no reino requerem uma renúncia total e dependência de Deus. Neemias 9. Após ler a lei, o povo faz uma confissão nacional extensa, recapitulando a história de Israel como um ciclo de graça de Deus, pecado humano, castigo e misericórdia renovada, culminando em um novo pacto de obediência. Desafio prático. Firme sua integridade e renove seu pacto. Diante de tentações ou pressões para comprometer seus valores, como José, lembre-se: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Escolha a fidelidade. Em seguida, faça uma confissão de Neemias 9, pessoal. Reserve um tempo para rever sua história com Deus, reconhecer seu favor, confessar falhas específicas e renovar seu compromisso de obediência, especialmente em áreas de relacionamento, uso de bens e prioridades. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.